Fala pessoal, tudo jóia? Sou João Paulo Mendes, esse é o Polêmica Zero e hoje a gente vai tratar aqui um pouquinho sobre hipertrofia muscular, tá? Então quais são os aspectos nutricionais básicos para o processo de hipertrofia? O que não pode faltar, né? O que a pessoa que está buscando a hipertrofia, o ganho de massa muscular, não pode deixar de fazer em termos nutricionais, tá bom? Então, primeira coisa, o processo de hipertrofia é o aumento da massa muscular. Peso é algo que é consequência disso. É possível a pessoa ganhar músculo sem aumentar o peso? É, se ela acabar perdendo peso de alguma outra maneira. Então, se eu ganho 1 kg de músculo e perco 1 kg de gordura, no final das contas eu estou com o mesmo peso, mas eu hipertrofiei, eu aumentei a minha massa muscular, tá bom? A hipertrofia ela é um processo contínuo, né, adaptativo e que depende, digamos assim, de estímulos crônicos. Ou seja, eu faço um treinamento hoje, mas o fato de eu ter treinado hoje não é suficiente para promover hipertrofia. Eu preciso treinar hoje, treinar amanhã, depois de amanhã e assim continuamente. Então, precisa que os estímulos sejam feitos de forma crônica, né, de forma contínua, para que o resultado apareça. Porque é uma adaptação. Então imaginem o seguinte, o meu músculo, o meu corpo só vai aumentar, né, a quantidade de músculo se ele perceber que existe necessidade para isso. Se não houver necessidade, ele não vai fazer. Eu costumo brincar da seguinte forma, pensem na verdade, que é uma verdade, o nosso músculo, né, é um tecido que gasta energia, que demanda nutrientes, então que gera despesa para o corpo. Quanto mais músculo eu tenho, mais despesa o meu corpo vai ter, maior vai ter que ser o consumo alimentar e assim por diante. Então imaginem que vocês moram sozinhos, que vocês têm uma geladeira, que tem uma parte de cima, né, do congelador ali da geladeira, que é suficiente para as demandas que você tem morando sozinho, mas você também tem um freezer em casa, tá, lá na cozinha. Se você não precisa do freezer, tá, se aquele congelador da geladeira é suficiente para você, você vai manter aquele freezer ligado sem qualquer tipo de necessidade, estando vazio, simplesmente consumindo energia à toa? Provavelmente não, né? Não seria inteligente da nossa parte fazer isso. É igual ao corpo. Se o corpo não percebe a necessidade de ter mais músculos, ele reduz a massa muscular, tá? Por isso é fundamental que exista o estímulo, é fundamental que exista o treinamento físico, tá? Então, passo 1 para o processo de hipertrofia. O treinamento físico tem que ser eficiente. O treinamento físico tem que ser direcionado, tem que ser bem estruturado para a hipertrofia. Ou seja, o treinamento físico ele tem que criar a necessidade, passar a informação para o meu corpo de que a quantidade de músculo que tem aqui não é suficiente para o trabalho ao qual eu estou me submetendo e por isso eu vou precisar aumentar a massa muscular. Então esse é o trabalho do treinamento físico. Então, busque um treinador, busque um educador físico, alguém para te orientar e para apontar qual o melhor caminho em termos de treinamento físico para você hipertrofiar, tá? Aí a gente vem para os aspectos nutricionais. O que a nutrição tem a ver com isso? A nutrição vai fornecer nutrientes que vão ser, né, funcionar ali como matéria-prima para a construção, né? Então vai funcionar ali como um tijolinho, o cimento e tal, para fazer de fato a construção desse tecido. Ao mesmo tempo, a nutrição também serve, gente, para gerar sinalização. Fazendo uma analogia simples, imagine que o processo de hipertrofia muscular ele funciona como uma reforma de uma casa. Então imagine que vocês vão reformar a casa de vocês e o processo de reforma ele tem etapas, né? Primeiro você tem um projeto, seja ele feito por um arquiteto, como deve ser, ou mesmo da sua cabeça. Você sabe o que você vai construir. Poxa, eu vou construir um quarto a mais, eu vou ampliar a sala, a cozinha, isso, aquilo, enfim, você sabe o que vai ser feito. No caso do nosso corpo, quem cria o projeto de reforma é o treino. Então o treino cria o estímulo, o treino cria o projeto. Beleza. Com o projeto em mãos, segunda etapa, contratar a mão de obra. A contratação da mão de obra, ela é antes da compra do material de construção, porque a mão de obra é normalmente o mestre de obra ali, o engenheiro, enfim, que define quanto que a gente vai comprar e o que a gente vai comprar, o que a gente vai precisar para aquela reforma. No caso do nosso corpo, gente, a equipe de reforma, a equipe de obra,
São hormônios, enzimas, fatores de transcrição e elongação proteica, tá? Proteínas de sinalização, ou chamadas proteínas quinases, substâncias e estruturas que a gente já tem no nosso corpo, mas que não ficam ativas o tempo inteiro. Então a gente precisa ativar essas enzimas, essas estruturas, liberar esses hormônios, ou seja, contratar essa mão de obra. O próprio treinamento já faz uma contratação eficiente. Então um treinamento físico bem feito libera GH, que aumenta a liberação de GF1, então hormônios e fatores de crescimento, aumenta a sensibilidade dos tecidos à insulina e à testosterona, ativa o mTOR, que é uma proteína de sinalização para a síntese proteica. Então acontece, né, uma série de mudanças ou de contratações, digamos assim, referentes ao próprio treinamento físico. Tá? Então o treinamento físico já faz isso. Só que a alimentação que vem do pós-treinamento, ela pode potencializar essa contratação da mão de obra. Então, ao contrário do que muita gente pensa, a refeição pós-treino, a primeira refeição pós-treinamento físico, ela não serve necessariamente para suprir as demandas de material de construção, ou seja, para gerar ali o fornecimento de tijolinhos e tal, né, para a síntese de tecidos, de proteínas para a síntese de tecidos. Não. Na verdade, o aumento do consumo proteico pós-treinamento e tudo que a gente consome no pós-treinamento, o próprio carboidrato, né, os alimentos que a gente escolhe, eles vão servir para aumentar, para potencializar a contratação dessa mão de obra, para potencializar a sinalização para essas estruturas de recuperação. Porque o processo em si de construção, de reforma, ele vai durar um tempo longo, ele pode durar até 72 horas, tá? Mas então eu preciso de um bom pós-treino, e aí eu estou falando de uma boa refeição pós-treinamento, para gerar esse aumento de potencial, né? A sinalização mais potente e, consequentemente, melhorar as minhas respostas metabólicas e acelerando o processo de recuperação de hipertrofia. Bom, feita essa refeição, feito o treinamento bem feito e feita essa refeição pós-treino também bem feita, a gente contrata a equipe de obra. Contratando a equipe de obra, aí sim a gente vai para a compra do material de construção, que nada mais, nada menos vai ser do que tudo que a gente come ao longo de todo o nosso dia. E aí eu brinco da seguinte forma, não adianta eu contratar a melhor equipe de reforma do planeta, tá? E só comprar material de construção de baixa qualidade ou insuficiente. Eles não vão fazer mágica. Então não adianta eu treinar bem, eu fazer um bom pós-treino e o resto da minha alimentação ser ruim. Do mesmo jeito, não adianta muito eu ter uma alimentação super equilibrada, super adequada, qualitativamente e quantitativamente, mas os estímulos, né, de contratação da mão de obra, ou seja, o treinamento físico, ser insuficiente. Tá? Então, não adianta eu comprar só o que tem de melhor no mercado em termos de matéria de construção, mas contratar seu Zezinho da esquina que nunca fez uma reforma na vida para reformar minha casa. Tende a dar um problema de qualquer forma. Tá? Então, se liguem nisso. Essa é a ordem. Eu preciso do estímulo, eu preciso, né, do projeto, né? Eu preciso contratar bem minha mão de obra, que depende do treino e da alimentação, principalmente após treinamento. E eu preciso ingerir, né, material de construção suficiente e de boa qualidade. Então toda a alimentação do dia conta, certo? Beleza, isso é o básico geral. Então o que não pode faltar na alimentação? Quais são as demandas nutricionais para o processo de hipertrofia? A gente precisa de muita energia, tá? A síntese de tecidos, gente, ela gasta energia, a gente gasta muita energia para construir tecido no corpo. Então a pessoa que quer hipertrofiar, ela precisa ingerir calorias suficientes para o seu dia, para as suas necessidades diárias, para o treinamento físico, mas precisa ainda sobrar um pouco de energia para o processo de síntese de recuperação e síntese de tecidos, tá bom? Então, normalmente é uma dieta hipercalórica. Segunda questão, hiperproteica, ou seja, tem que ter proteína suficiente para todas as demandas diárias e sobrar proteína ainda para o processo de síntese de tecidos, certo? Por isso é que a gente faz ou recomenda uma dieta hiperproteica. Mas aí tem um detalhe importante. Não significa que quanto mais proteína, melhor. Não significa que quanto mais proteína, mais músculos. Ok? Na verdade, existe um limite para esse processo de síntese e o consumo ele tem que ser dentro da necessidade.
Tá? Estima-se hoje que uma média de consumo, claro que a questão ela deve ser individualizada, cada pessoa tem a sua necessidade, até porque as pessoas treinam de forma diferente, dormem de maneira diferente, se alimentam, né? Cada um à sua maneira, tem um estilo de vida, uma rotina diferente. Então o ideal é vá ao nutricionista, converse com ele para que ele faça o processo de prescrição individualizado. Mas de maneira geral, em via de regra, a recomendação que tem mais se utilizado de prescrição de proteínas é em torno de 2 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Ou seja, para uma pessoa de 70 quilos, 140 gramas de proteínas totais no dia. Não é em cada refeição e não é em uma refeição só, é distribuídos ao longo de todo o dia. Certo? Então, normalmente é uma dieta hipercalórica e hiperproteica. Tá? Fora isso, a gente precisa garantir que a pessoa que está em busca da hipertrofia tenha um equilíbrio de micronutrientes, de vitaminas e minerais. As pessoas acabam se passando disso e não entendem que as vitaminas e minerais, gente, elas são cofatores de milhares de reações diferentes. Então a gente precisa da presença de todas as vitaminas e todos os minerais para sintetizar tecidos da forma correta, para sintetizar e liberar hormônios, para que as enzimas possam agir de maneira eficiente, para que o metabolismo energético seja eficiente. Então, coisas que indiretamente vão influenciar no resultado. Tá? Então, sim, é fato que se a pessoa, mesmo ela suprida de energia e de proteína, se ela tiver em déficit de micronutrientes, se ela tiver com baixa ingestão de vitaminas e minerais, o resultado dela vai ficar aquém do que pode. Então, gente, essa pessoa que está em busca do processo de hipertrofia, ela vai precisar sim tomar cuidado com o consumo, né, dos alimentos fontes de micronutrientes, que a gente chama de alimentos reguladores, tá? Que são principalmente os vegetais, né? Então, frutas, verduras, que a gente tenha um consumo contínuo e variado disso, tá bom? Então, esse é o recado de hoje. Curte aí o vídeo, tá? Compartilha com quem vocês acharem que vale a pena. Quem não se inscreveu ainda, se inscreve aí no canal, que logo logo vão ter mais vídeos aqui para vocês. E fico por aqui. Até a próxima, galera. Abraço!